Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai estar falando sobre gerenciamento de usuários em Linux. Então, se você deseja saber de forma simples, clara e objetiva como é que funciona esse tema, como é que você dá permissão, remove permissão, cria grupos, adiciona usuário, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai saber tudo o que você precisa saber. Antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixe seu gostei, uma forma de vocês me incentivarem a continuar produzindo vídeos como esse. E qualquer dúvida ou sugestão, podem deixar nos comentários aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Duas coisas que a gente precisa saber, pessoal. Existem duas entidades relacionadas a usuários que a gente precisa conhecer dentro do Linux. Os grupos e os usuários, né? Os usuários, a gente tem ainda mais dois tipos, que são os usuários humanos e usuários de aplicações, né? Usuários de sistemas, né? Que tem, geralmente são executados em background ou, enfim, que tem permissão somente para executar determinados binários, né? É, Cada usuário é composto por uma ID, por uma shell e por uma home. Usuários do sistema geralmente são redirecionados para o SR bin false ou para o SBin, né? Que são os arquivos ali nulos, né? Digamos assim. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu já tenho uma máquina aqui que eu utilizo somente para treinamento. Quem acompanha meus vídeos sabe do que eu estou falando. E é nessa máquina que a gente vai estar explorando, né, mais esse mundo. A primeira coisa que a gente precisa saber, existe um arquivo chamado etc password, que é onde é que fica todo o nosso, salva as nossas configurações de propriedades de usuário, né, PSWD. Observe que aqui a gente tem algumas informações, ID do usuário, grupo, o shell e a home dos nossos arquivos, né. O que que acontece? Se a gente fizer o quê? Deixa eu sair desse arquivo aqui. Se a gente fizer o quê? Se a gente dar um ls-l aqui, a gente vai observar a gente vai ter algumas informações aqui. Observem que a gente tem uma série de caracteres aqui, a gente tem o nosso owner, né? O nosso grupo aqui por descrito, a gente tem também informações relacionadas ao tamanho e a última data da modificação do arquivo, né? O ls ele serve justamente para a gente trabalhar com arquivos e a gente está listando todas as propriedades, né, ou as principais propriedades do arquivo, né, relacionada à permissão. Se você ir na forma visual, você consegue ver isso aqui de uma outra forma, né, mas como a intenção aqui é a gente entender via linha de comando, né, via debaixo dos panos, como é que funciona, é muito importante a gente executar esse comando para a gente ver. O que a gente precisa ver aqui? O que nos interessa? Esses montes de caracteres aqui. Se vocês observarem, aqui a gente tem um risquinho, a gente tem algumas letras, né? E a gente tem um conjunto aqui de três grupos, né? O que seriam esses grupos? Esses grupos eles são basicamente aqui permissões do usuário, né? Do proprietário do arquivo, permissões do grupo, que são os outros três, e permissão para os outros. As permissões elas são ditas da seguinte forma. Tá abrindo aqui um editor de texto para a gente estar vendo melhor essa situação. Aberto o nosso editor de texto aqui, a gente precisa saber algumas siglas, né? Bom, se vocês observarem aqui, a gente tem RW, R e aí o que isso significa? Basicamente significa o seguinte, quando a gente tiver o R, a gente tem permissão de leitura, né? De read. Quando a gente tem a permissão de W, a gente tem permissão de escrita, write. E quando a gente tem a permissão de C e de X, a gente tem a permissão de execução, né? De execute. É uma representação ali dessas letras. Outra coisa, a gente tem também siglas, letras que representam as entidades, né? O que são essas entidades? A gente tem o U, que é de usuários, né? User, né? Ou usuários. A gente tem o G, que representa os grupos. E a gente tem a sigla A, que representa todos, né? Que são essas entidades aqui, esses grupos de caracteres. Bom, pessoal, observem que a gente tem a seguinte situação. Se nós observarmos aqui, a gente tem um risquinho que representa nulo, né, ou denied, ou que não tem permissão, e a gente tem aqui dentro as nossas letras, né, quando elas são ativas. Isso aqui significa basicamente o quê? Vamos pegar esse cara aqui. A gente tem aqui negado, permitido, permitido, negado, permitido, negado, negado, permitido, negado e assim sucessivamente. Se nós colocarmos isso aqui em tradução a nível de máquina, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 0, 0, a gente tem 1, 1, a gente tem 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Vou separar esse cara aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa, foi mais?
0, 0. A gente tem, na verdade, 1, 0, 0. A gente tem, na verdade, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Isso aqui é código binário, pessoal. E se a gente traduzir isso aqui para código decimal, o que a gente vai ter? O 01, aqui, o 01 numa tabela decimal, a gente vai ter, eu tenho uma colinha aqui, né? 011, a gente vai ter gravação, então isso aqui representa 3. Então, isso aqui representa 3. Isso aqui representa, se a gente traduzir, eu vou fazer diferente, pessoal. Vou até abrir uma calculadora aqui. Vamos ver se a gente tem uma calculadora de programador aqui. Se a gente for aqui na calculadora de programador e a gente converter esse cara aqui, vamos ver o que que dá. 0, 1, 1. 0, 1, 1 vai ser... Vou dar um AC aqui. Code 0, 1, 1. Melhor, pessoal, peguei uma calculadora online aqui só para a gente converter um binário e observe o que que vai acontecer. 1, 1 ou 0, 0, 1, 1, em binário vai ser, em decimal vai ser igual a 3. Guardem esse número aqui porque vai ser muito importante a gente entender depois como é que funciona esses números. Bom, como é que a gente faz para atribuir permissões dentro do nosso arquivo? A gente utiliza o comando chmod, né? Chmod é o comando que a gente utiliza para fazer atribuir as permissões necessárias para os nossos arquivos. Então, se a gente vir aqui digitar chmod, por exemplo, mais x, a gente vai estar atribuindo permissão de execução nesse arquivo rocku aqui. Se a gente colocar rocku aqui, observe o que vai acontecer. Se a gente dá um ls -ls, a gente vai ter o nosso X aqui para todos, né? Na verdade, para o nosso usuário, para o nosso grupo, para todos os usuários. Uma outra informação importante, pessoal, aqui dentro de algumas pastas a gente vai ter o tipo do arquivo, né? No caso aqui, quando a gente tiver pastas, a gente vai ter sempre um Dzinho na frente aqui. Então, essa é uma diferença assim, dos nossos arquivos. Por que eu falei daquele monte de número lá, pessoal? Observe o seguinte. Lembra que eu comentei com vocês que isso aqui são uma espécie de chaves de 0 e 1, 0 e 1? Então, esses conjuntos de caracteres na permissão completa, eles são o quê? Eles são basicamente isso aqui. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1, 1, 1. Se a gente pegar 1, 1, 1, e a gente converter esse cara numa escala decimal, a gente vai ter o número 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma tabelinha aqui para vocês de como é que funciona essa estrutura de conversão. Ele funciona basicamente dessa forma aqui, pessoal. Olha só, a gente tem os três risquinhos 0, 0, 0, 0, 0, porque a gente tem o valor 0 em decimal, né? E assim sucessivamente. Essa tabelinha aqui vocês podem utilizar até para referência na vida de vocês, aí é muito interessante. Então, quando a gente tiver permissão full, a gente vai ter o 7. Quando a gente tiver permissão de leitura e escrita, a gente vai ter permissão 6. E olha que interessante, o somatório das permissões aqui, com elas, ela vai dar um número. Então, por exemplo, se a gente tiver permissão de execução e permissão de escrita, por exemplo, a gente vai ter a permissão escrita e execução 3. 1 mais 2 é igual a 3. Então, ele funciona de uma forma extremamente lógica. Através dessa tabela que a gente consegue atribuir, né, a nossa permissão também via os nossos usuários. Voltando aqui no nosso comando, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, para atribuir, então, a gente já viu que a gente utiliza o comando chmod, mais o tipo da permissão, mais R, mais x, mais x e mais write, e o nome do arquivo, né, rocku, aqui, por exemplo, mais x. Se a gente quiser remover uma permissão, o que a gente faz? A gente vem aqui, a gente digita o comando menos, então a gente vai estar removendo as permissões. E tem uma outra situação, se a gente quiser botar para uma entidade específica, o que a gente faz? A gente coloca o nome da entidade aqui na frente. Então, por exemplo, eu quero que o meu grupo tenha permissão de execução. Eu coloco o meu G
e a permissão que a gente quer, G de grupo. Lembra daquela tabelinha que eu comentei com vocês? Que essa daqui é G de grupo mais a permissão necessária. E eu atribuo. E assim sucessivamente para remover exatamente a mesma coisa. A segunda forma que a gente tem para fazer isso, pessoal, é através daquela numeração. Observem que essa tabela aqui, a gente tem um 0, 0, 0, 0. A gente consegue, através desses números aqui, dar uma permissão para determinados usuários. Através do chmod, a gente consegue fazer isso aqui também, rocku. O que esse comando significa? Significa que eu vou estar dando permissão de completa para o meu usuário, para o meu grupo e para todos os meus demais usuários, né? Então, a gente está setando aqui permissões dessa maneira. É muito mais simples, né? Mas envolve esse conhecimento da parte binária. Se a gente quiser, por exemplo, setar permissão somente para o nosso usuário, a gente vem e digita 700 e notem, observe que aqui a gente vai tirar toda a nossa permissão dos nossos usuários. Se a gente quiser remover a permissão, a gente simplesmente reduz o nível, né, de permissão que a gente quer através dessa tabela aqui. E assim a gente vai trabalhando com os demais arquivos, né? Então vamos lá, pessoal. Recapitulando. Dentro do nosso sistema Linux, a gente tem dois tipos basicamente de entidade, sendo grupos e sendo usuários. A gente tem dois tipos de usuários, sendo usuários para o sistema e para usuários de normais mesmo, né? Que tem uso interface gráfica, né? Esses usuários geralmente têm menos permissões. Da parte dos usuários, a gente tem mais três componentes que são os grupos. A gente classifica os grupos, o usuário mesmo e todos, né? E cada usuário é formado por um identificador, um shell e uma pasta home, né? A gente tem aqui também, a gente deu aqui um comando ls-l para nós listarmos as permissões do nosso arquivo e através das letras a gente consegue identificar o número, o privilégio que essas pessoas têm, sendo rwrite, wread, write e execute. E a gente tem aqui as entidades, né? A gente tem o U de user, G de grupo e A de all. Então, isso que a gente representa dentro das nossas permissões. A gente viu também que isso aqui nada mais é do que chaves entre 0 e 1. Todas as permissões a gente tem 1 e 1. Que convertendo em casas decimais a gente tem o número 777. Que foi o que a gente fez aqui. A gente viu também a tabela, né, de binário, né? A gente entendeu como é que funciona esse cálculo dentro do Linux e a gente aprendeu como atribuir permissões e remover através do comando chmod, né? Passando o nível de permissão que a gente quer aqui, atribuindo mais permissão ou removendo permissão para determinados grupos ou para todos os grupos. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo seria isso. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Eu vou estar respondendo todo mundo. E até o próximo vídeo.